Quantas vezes você já olhou para o céu buscando um sinal, um movimento, uma resposta? E tudo o que encontrou foi silêncio. Talvez você esteja vivendo um desses dias agora. Dias em que parece que o céu está em pausa, e a sua alma está cansada de tanto esperar. Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ausência? É construção. Você já pensou que, enquanto nada parece se mover na superfície, Deus está agindo nas profundezas da sua história? Sim, é justamente nas fases de aparente estagnação que o céu trabalha com mais precisão. Deus não se esqueceu de você, Ele está desenhando um plano melhor do que aquele que você sonhou. E por mais que hoje pareça confuso, esse momento é parte de algo maior. Talvez você sinta que suas orações sumiram no vento, que os sonhos estão desbotando, que as portas estão trancadas por tempo demais. Mas preste atenção, o céu não está em silêncio porque desistiu de você. Está em silêncio porque está preparando algo que seus olhos ainda não estão prontos para ver. Esse tempo não é castigo. É lapidação. É nesse intervalo entre o amém e o aconteceu que sua fé é fortalecida, sua identidade é moldada, e sua intimidade com Deus se aprofunda. O que parece pausa é, na verdade, preparação. Por isso, não se apresse em concluir que Deus te abandonou. O que parece demora é cuidado. O que parece ausência é estratégia divina. E o que parece o fim, pode ser exatamente o ponto onde Deus começa algo novo em você. Você está pronto para descobrir o que o céu tem guardado para esse exato momento da sua vida? É fácil pensar que o plano de Deus falhou quando tudo parece parado. Quando oramos com fé, mas nada acontece. Quando batemos em portas que não se abrem. Quando os sonhos parecem estar cada vez mais distantes. Mas há um segredo que poucos percebem, é justamente nesse intervalo que o céu está mais atento. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo certo. E esse tempo certo, por mais frustrante que pareça, é sempre melhor do que qualquer atalho que poderíamos tentar. A espera que dói hoje pode ser o solo fértil de onde vai brotar a resposta que você tanto deseja. Cada lágrima que cai é uma semente. E no reino de Deus, nenhuma semente plantada com fé se perde. Talvez você esteja se sentindo esquecido. Como se o céu tivesse se calado. Mas eu te digo com toda certeza, Deus não te esqueceu. Ele vê cada oração sussurrada, cada pensamento que você guarda, cada noite que você passou tentando entender o que está acontecendo. Nada disso passou despercebido. Nada. O céu permanece em silêncio não por descaso, mas por zelo. Porque existem revelações que só podem ser entregues a quem está disposto a permanecer, mesmo sem aplausos, mesmo sem garantias. E você está aqui agora lendo essas palavras porque há algo em você que não desistiu. Uma pequena chama, uma centelha de fé que sobreviveu à tempestade. E é a partir dela que tudo vai recomeçar. Acredite, até a dor pode ganhar sentido quando é colocada nas mãos certas. E nas mãos de Deus, até o sofrimento se transforma em testemunho. Até a espera se torna produtiva. Até o cansaço se transforma em renovo. Esse momento não é o fim. É o início de algo poderoso. Hoje, a palavra é para você que está à beira de soltar a corda, mas ainda guarda uma ponta de fé no coração. Talvez ninguém ao seu redor perceba o quanto você tem lutado em silêncio. Mas Deus vê. Ele sempre vê. A fé de verdade não é a que aplaude no palco, mas a que resiste no quarto escuro, quando ninguém vê. É aquela que chora no carro, que sussurra me ajuda no banheiro do trabalho, que sorri para não preocupar quem ama. É a fé que não precisa de plateia para ser real. E é exatamente essa fé que move o céu. Hoje, vamos falar sobre isso, fé prática. Não aquela que espera sentir algo para crer, mas a que decide continuar mesmo quando não sente nada. A fé que não precisa entender o porquê para obedecer. A fé que se alimenta da presença de Deus, mesmo quando tudo parece em silêncio. Você vai entender que o plano de Deus nunca falha. Que os momentos de aparente abandono são, na verdade, provas de amor. Porque só quem ama de verdade lapida com tanto cuidado. Só quem tem um propósito eterno investe tempo no invisível. Talvez sua mente esteja cheia de dúvidas.
mas o coração está pulsando mais forte, não está? É o Espírito Santo testificando dentro de você que ainda há algo maior. Que o ciclo antigo está terminando, e que um novo está sendo iniciado, agora mesmo, dentro da sua alma. Respire fundo. Abra o coração. Essa palavra veio direto do céu. E não, você não está aqui por acaso. Pode parecer coincidência você estar lendo essa mensagem agora, mas não é. Foi propósito. Existe algo espiritual acontecendo por trás dos bastidores da sua vida e Deus escolheu revelar isso hoje. Porque chegou o tempo. Chegou o seu tempo. Sabe aquela sensação de que, mesmo cansado, algo maior te chama? Que é um motivo invisível que te impede de desistir. Isso não é imaginação, nem teimosia, é ativação. O céu já começou a te mover por dentro. Você foi separado em meio à multidão. Enquanto muitos estão correndo sem direção, você está sendo posicionado para um novo ciclo. Muitos não entendem como você continua mesmo quando tudo desmorona. A resposta está no que te sustenta. Quem foi escolhido por Deus recebe força onde outros desabam. A escolha divina não remove a dor, mas sustenta você em meio a ela. Enquanto outros reclamam do deserto, os escolhidos aprendem a ouvir promessas no silêncio. Você pode não ter um título, um cargo ou um palco. Mas o céu já te reconheceu. Você tem um chamado, diz o Senhor. E não é qualquer chamado, é um propósito marcado desde o ventre. Não importa quem te rejeitou ou tentou apagar sua identidade. Deus selou você com uma aliança eterna, e isso ninguém pode anular. Se você sente um incômodo que te impulsiona a buscar mais, mesmo quando tudo parece estar bem, saiba, isso é o Espírito ativando o que está adormecido. É como se o invisível estivesse falando mais alto que tudo o que os seus olhos conseguem ver. E isso, meu irmão, minha irmã, não é loucura. É revelação. Você pode até não se sentir pronto. Pode achar que ainda falta muito para ser quem Deus te chamou para ser. Mas aqui está uma verdade que muda tudo. Deus não escolhe com base no que somos agora, mas no que Ele vai nos transformar ao longo do caminho. O chamado divino não depende da sua habilidade. Ele depende da sua disponibilidade. É por isso que, mesmo sem entender, você sente algo queimando por dentro. Uma urgência que não se explica com lógica humana. Uma inquietação que faz você buscar respostas no silêncio, que te faz orar quando ninguém está vendo, que te move a continuar mesmo cansado. Essa inquietação é sagrada. É o Espírito Santo ativando dons, reacendendo promessas, soprando vida sobre áreas da sua alma que pareciam secas. Deus está moldando você por dentro e é a partir daí que Ele começa a transformar tudo ao redor. Na jornada, a fé será sua bússola. E a presença dele, o seu sustento. Não subestime o que começou a germinar dentro de você. O que o mundo ainda não viu, o céu já confirmou. Você está sendo preparado e preparação também é parte do plano. Da próxima vez que você se perguntar por que ainda está de pé, lembre-se, foi Deus quem te separou. Ele viu o que ninguém viu. Ele ouviu orações que você mal conseguiu terminar. Ele conhece suas lutas mais secretas. E Ele te escolheu mesmo assim. Não se trata de sorte. Trata-se de propósito. Existem momentos em que ninguém enxerga o seu esforço. As lutas internas, os choros abafados, os dias em que você finge estar bem para não preocupar ninguém. Mas enquanto o mundo vê apenas a superfície, Deus contempla o oculto e é exatamente ali que Ele mais opera. A fidelidade em meio à dor tem um peso no céu que ninguém aqui na terra consegue compreender. Quando você escolhe continuar confiando mesmo sem provas visíveis, quando decide perdoar sem forças, quando levanta sem ânimo só para não soltar a fé. Você está plantando sementes invisíveis que brotam diante do trono de Deus. Nada escapa do olhar dele. Nada. A oração feita no silêncio da madrugada. A lágrima escondida no banheiro do trabalho. O amém sussurrado com voz trêmula. Tudo isso chega ao céu como um clamor puro. Deus não precisa de holofotes para agir. Ele se move onde muitos acham que nada está acontecendo.
E nesse ambiente de invisibilidade, ele separa os que confiam de verdade daqueles que só caminham quando tudo está bem. Não é fácil manter a fé quando ninguém aplaude. Mas os céus não medem nossa força pelas palmas. Eles medem pelo coração e o seu, ainda que ferido, tem resistido, tem buscado, tem acreditado. É por isso que, mesmo em meio ao caos, você sente paz. Mesmo sem ver resultados, você continua orando. Mesmo sem respostas, você segue confiando. Isso é fé prática. Isso é raiz profunda. Isso é o tipo de fé que move milagres. Você pode até não estar vendo frutos ainda, mas no espiritual, já está colhendo. A paz que você sente em meio ao caos. A força que surge quando tudo desaba. A sensibilidade que se desenvolveu para ouvir a voz de Deus mesmo em meio ao ruído do mundo. Tudo isso é evidência de que o céu tem testemunhado sua fidelidade. E mais do que isso tem moldado o seu ser. Deus não apenas repara o que foi quebrado. Ele reconstrói com nova estrutura. Onde você vê ruínas, ele vê um terreno fértil para recomeçar. A restauração dele não é superficial. Ela alcança o emocional, o físico, o espiritual. Vai às áreas da sua vida que você já nem lembrava mais de orar por cura. Ele lembra. Ele visita o que você escondeu por vergonha. Ele toca nas feridas antigas com misericórdia, não com julgamento. Aquilo que você queria esquecer, ele transforma em testemunho. Porque onde antes havia confusão, agora começa a brotar clareza. E onde havia dor, o propósito começa a se revelar. E não é só o emocional que está sendo visitado. O próprio corpo, a mente, os pensamentos, tudo isso está sendo alcançado por promessas superiores. Mesmo que o diagnóstico tenha dito o contrário. Mesmo que as probabilidades estejam contra você. A última palavra sempre será de Deus. Não subestime o poder de uma oração feita com fé. A restauração sendo liberada. Não para te levar de volta ao que era, mas para te renovar por completo. Restauração não é voltar a ser como antes. É ser recriado com mais profundidade, com mais consciência, com mais fé. É como um vaso quebrado que o oleiro refaz, ao refazer, transforma em algo ainda mais valioso. É isso que está acontecendo com você agora. Deus está te dando uma nova estrutura por dentro. Novos olhos para ver a vida. Uma nova paz para caminhar. Uma nova coragem para seguir. E tudo isso é apenas o começo. Porque quando Deus transforma alguém de verdade, Ele começa a transformar também tudo ao redor. Lares. Vínculos. Emoções. Ministérios. Relacionamentos. Ambiente de trabalho. Tudo. O que hoje parece caos, em breve será chamado de milagre. Mas para que isso aconteça, é necessário permanecer no processo. Porque sim, o processo dói. Mas a restauração é gloriosa. Deus está reestruturando as bases da sua vida, e isso exige entrega. Muitos esperam que a voz de Deus venha em forma de trovão, com sinais espetaculares. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Ele fala no silêncio. No interior. Na calma. Na certeza que invade mesmo quando o mundo grita confusão. É aí que o alinhamento espiritual acontece. Quando você percebe que algo dentro está se ajustando, mesmo sem explicações externas. Deus não guia pelo barulho. Ele guia pela paz. Esse é o tipo de paz que não faz sentido para o mundo, mas que é a marca de quem está na direção certa. Acredite, se por dentro há paz, você está sendo guiado. Alinhar-se com a vontade de Deus é como ajustar uma bússola. Pode parecer um pequeno movimento, mas muda completamente a direção da sua vida. E muitas vezes, esse ajuste vem através de detalhes sutis, uma conversa que te inquieta, um convite que você recusa sem saber porquê, um ambiente do qual você sente que precisa sair. Esses sinais, aparentemente simples, são ferramentas do Espírito Santo para te reposicionar. Você sente como se tudo estivesse sendo remexido ao mesmo tempo? Emoções, vínculos, ideias, desejos? Não é confusão. É realinhamento.
Deus está fechando portas que você insistia em manter abertas. Não para te punir, mas para te proteger. Ele está cortando acessos que não cooperam com o novo tempo que está por vir. E aqui, a confiança precisa falar mais alto do que o costume. Porque abrir mão pode doer. Esperar pode cansar. Mas obedecer mesmo sem entender é prova de maturidade espiritual. E Deus honra quem caminha com Ele mesmo sem mapa, mesmo sem garantia. Nesse processo, sua visão também começa a mudar. Aquilo que parecia essencial já não importa tanto. O que era pequeno passa a ter um peso eterno. Essa mudança de perspectiva é um dos maiores milagres da vida com Deus. Você começa a ver tudo com os olhos do Espírito. Você não precisa saber todos os detalhes agora. Basta seguir a luz que Deus acendeu no seu caminho. Mesmo os desvios, mesmo os atrasos, mesmo os nãos. Tudo está sendo usado para te levar exatamente onde o céu planejou. Relacionamentos são ferramentas poderosas nas mãos de Deus. Eles moldam, curam, e às vezes também expõem o que precisa ser tratado em nós. E agora, neste novo ciclo espiritual, Deus está entrando exatamente nessa área vínculos. Ele está reorganizando suas conexões, restaurando laços e também afastando o que não te faz bem. Alguns laços estão sendo visitados com um sopro de reconciliação. Deus une pessoas com propósito, e há relacionamentos que, mesmo parecendo perdidos, serão restaurados mais do jeito dele, no tempo dele. Pode ser família, amizade, casamento, parcerias espirituais. Ele está soprando vida onde só havia silêncio. Mas atenção, nem todo laço será reatado. E isso também é cura. Há conexões que se romperam não por falta de amor, mas por excesso de desgaste, manipulação ou estagnação espiritual. Deus não está apenas restaurando o que é bom, mas limpando o terreno. Está retirando vínculos tóxicos para abrir espaço para pessoas alinhadas com o novo tempo que Ele está ativando em você. Isso exige fé. Fé para perdoar quem nem pediu perdão. Fé para abrir mão de ter razão em nome da paz. Fé para permitir que o Espírito Santo seja o mediador das suas relações. Mas onde a entrega sincera, sempre haverá novos começos. Deus está preparando vínculos que serão bênção e não peso. Pessoas com sede da presença, com maturidade emocional e visão semelhante à sua. O tempo da solidão está cedendo espaço para conexões que te alinham ao propósito. O passado pode ser um grande professor, mas também pode ser um peso cruel, quando não é tratado pela graça. Deus está te dizendo agora: chegou a hora de deixar o que passou no lugar certo. Chegou o tempo de soltar a culpa, a vergonha, as escolhas mal resolvidas. Tudo isso está sendo tocado por redenção. Não existe erro grande demais que Deus não possa transformar em testemunho. Aquilo que você pensa que encerrou sua história, Deus usa como ponto de partida. E esse recomeço não começa com força, começa com perdão. Primeiro o perdão que vem de Deus para você. Depois, o perdão que você precisa liberar para si mesmo. Aceitar o perdão de Deus é um passo de fé. É confiar que, mesmo lembrando do que fez, você não é mais quem fez. É entender que o Espírito Santo não apaga o passado, ele ressignifica. Onde antes havia ferida, agora há cicatriz. E cicatriz não dói, só te lembra de onde veio a cura. Libertar-se também é uma escolha diária. É decidir não alimentar pensamentos tóxicos. É não voltar para lugares que ferem sua alma. É se afastar de tudo aquilo que te empurra para longe do plano divino. Porque quando você escolhe se libertar, você está, na verdade, escolhendo dar uma chance ao futuro que Deus quer construir com você. E essa nova versão de você redimida, restaurada e fortalecida começa a brilhar. Não pelos discursos, mas pelas atitudes. Suas decisões mudam. Seu olhar muda. Sua energia muda. As pessoas ao redor vão notar, mesmo que você não diga uma palavra. Há algo profundamente transformador em descobrir quem você é aos olhos de Deus. Não se trata mais do que o mundo diz, nem dos rótulos que a vida tentou colar em você. Trata-se do que o céu já declarou: você é filho, filha, escolhido, separado com um propósito eterno.
E essa identidade precisa ser ativada de dentro para fora. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que era só mais um. Mas o Espírito Santo está te lembrando a um selo sobre sua vida. Um selo que não foi apagado pela rejeição, nem pela queda, nem pelo medo. Deus te escolheu antes mesmo de você nascer. E chegou o momento de se mover como quem crê nessa escolha. Essa nova identidade não é apenas espiritual. Ela muda sua forma de pensar, de agir, de se relacionar. Você começa a andar com mais autoridade. Começa a enxergar que não caminha mais sozinho. A presença de Deus está com você. E quando isso se torna realidade interior, a missão deixa de parecer pesada e passa a ser vivida com prazer. Sua missão não é pequena. Ela tem impacto eterno. É por isso que você foi tão atacado, tão testado. O inimigo sempre tenta confundir quem carrega algo grande. Mas agora que você despertou, os céus começam a te treinar. E não será com conforto, será com constância. Cada silêncio te molda. Cada obstáculo te fortalece. Cada aparente atraso alinha você com o tempo perfeito de Deus. A missão não tem glamour. Ela tem entrega. Mas ela também traz uma alegria que o mundo não entende, a alegria de cumprir um chamado eterno. Chega um ponto na caminhada em que Deus para de apenas te consolar e começa a te impulsionar. É aí que os dons adormecidos começam a despertar, e aquilo que antes era apenas um sussurro em sua alma se torna direção clara. Esse é o tempo de ativação. Tudo o que parecia podado começa a florescer porque agora você tem raízes profundas. Talvez você ache que não tem nada de especial. Mas os dons de Deus não são baseados em aparência, nem em habilidade natural. São sementes espirituais plantadas com precisão no seu interior. E quando o Espírito sopra, até quem achava que não sabia falar, começa a transformar vidas com palavras de sabedoria, de consolo, de cura e de esperança. A ansiedade que antes te controlava começa a dar lugar à direção. Você já não corre mais por desespero. Agora, você caminha com convicção. Isso é ativação. É o momento em que a fé se torna ação, e a sensibilidade espiritual passa a guiar cada passo. E sabe o que confirma esse novo tempo? O incômodo. Aquela sensação de que você já não cabe mais na mesma rotina, nos mesmos espaços, nas mesmas conversas. Isso não é soberba. É o propósito pressionando de dentro para fora. Deus está te reposicionando. Ele está te tirando de ambientes limitados para te colocar onde sua identidade será reconhecida não por homens, mas pelo Espírito. Não tenha medo de usar seus dons. Eles não foram dados para você se esconder, mas para iluminar. Talvez o seu dom seja consolar, interceder, ensinar, liderar, criar. Seja qual for, lembre-se, não se trata de performance. Trata-se de obediência. Você não é mais semente. Está começando a frutificar. E isso não significa que tudo ao redor mudou, significa que você mudou. O cenário ainda pode parecer o mesmo, mas o seu espírito foi transformado. E é essa mudança interior que começa a refletir em todas as áreas da sua vida. Cada passo de fé que você dá ativa uma promessa. Cada atitude obediente confirma uma palavra. Cada escolha em Deus cumpre uma parte da sua missão. E o mais lindo é perceber que nem todo milagre vem com luzes, barulho ou manifestações extraordinárias. Às vezes, o maior milagre é ter paz depois de noites de ansiedade. É conseguir levantar da cama mesmo sem saber como será o dia. É olhar para o futuro com coragem mesmo sem ter todas as respostas. Deus está te ensinando a enxergar o extraordinário no comum. A encontrar milagres nos detalhes, naquele diagnóstico que foi revertido, naquela ligação que chegou no momento certo, naquela oração respondida de forma sutil, mas exata. O céu está orquestrando silenciosamente uma transformação que só quem tem sensibilidade espiritual consegue perceber. Milagre também é processo. É a mudança lenta, mas constante. É o coração que para de sangrar, a mente que encontra paz, a alma que decide perdoar. Milagre é quando a lembrança já não dói mais, quando a presença de Deus é mais forte do que a saudade do que se perdeu. Você está vivendo algo sagrado.
Está começando a ver com os olhos da fé. E quanto mais você reconhece o agir de Deus no simples, mais o céu se manifesta no seu caminho. A fé que sustenta não é a que impressiona, mas a que permanece. Não é aquela que grita nos púlpitos, mas a que sussurra nos bastidores da dor: eu ainda creio. É aquela que resiste, mesmo quando tudo desaba. É manter os olhos em Deus quando a realidade grita o contrário. É seguir em frente mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Você não precisa de uma fé perfeita. Precisa de uma fé viva. Pequena, talvez. Mas viva. E Deus não espera que você seja inabalável, Ele espera que você não desista. Cada oração cansada, cada amém quase sem voz, cada escolha de continuar. Tudo isso está construindo algo no invisível que em breve será visível. A fé prática não se mostra apenas nos cultos, mas nas atitudes diárias: escolher agradecer em vez de reclamar, orar em vez de temer, permanecer em vez de fugir. São essas decisões simples, porém consistentes, que moldam o seu espírito e atraem o sobrenatural. Você já plantou muito no secreto. E o céu viu tudo. O tempo da frutificação está chegando. A promessa não foi esquecida. A presença de Deus continua guiando seus passos. E agora, depois de tudo que você ouviu, sentiu e reconheceu dentro de si, eu te pergunto: o que você vai fazer com essa palavra? Vai deixá-la se apagar na rotina ou vai deixá-la transformar seu interior? Deus não te trouxe até aqui por acaso. Há um novo ciclo te chamando. E só depende de você responder com fé e ação. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E acompanhe com a gente esse tempo de despertar espiritual. Inscreva-se no canal, ative as notificações e receba toda semana palavras que edificam, curam e renovam sua fé. Porque sim, ainda há um plano. E o céu continua dizendo: confia. Eu estou no controle.